Galera, tudo bem? Boa tarde aí. Estamos gravando, né, esse vídeo aqui, mais um vídeo do Papo Criativo, sobre um tema muito importante, né, para o Brasil e para o mundo como um todo, né, que é o tema da cultura, baseado, né, na derrubada de dois vetos da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc, que são leis, né, proporcionadas pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, para a cultura no Brasil, que foi uma área, né, muito prejudicada pela pandemia. Então, são temas importantes aqui que nós vamos discutir hoje. Boa tarde, mestre. Tudo bem? Boa tarde, Magno. Boa tarde a todos. Mais um Papo Crítico, um assunto super importante que é a cultura, conforme o Magno falou. Um país não pode se desprender da cultura. Cultura e educação são os pontos de sustentação de uma democracia, de uma república democrática. E o Brasil, ele tem uma força muito grande na cultura, principalmente pela formação do seu povo, que ele é baseado em três etnias, índio, brancos e negros, tá? Baseado num folclore fortíssimo que nós temos, e a cultura ela emprega muita gente. Durante a pandemia, as pessoas que trabalham com a cultura tiveram problemas seríssimos porque fechou tudo, teve aquele lockdown e automaticamente ficaram carentes. Essas leis são leis justamente para legitimar a sobrevivência dessas pessoas que ficaram em estado de pauperização com a saída da cultura. E nós sabemos muito bem que o atual desgoverno ele não gosta da cultura, porque cultura e educação faz pensar, né, Mário? Então, eles não querem de jeito nenhum esse tipo de coisa. Mas vamos comemorar esse vídeo, um vídeo, inclusive, comemorativo da aprovação dessas duas leis para a cultura foi importante. Vai, Magno. Vou só colocar aqui, pessoal, para vocês, o texto da própria Câmara dos Deputados, tá? Estou fazendo aqui também a referência a esse texto, que diz respeito, né, à própria situação do veto, que foi no dia 5 de julho, beleza? Que, na verdade, isso aqui é muito importante, tá? No Brasil, há um sistema de derrubada do veto do presidente. Então, por exemplo, a Câmara dos Deputados propõe uma lei ou um conjunto de leis, né? Baseado por projeto de leis, por PEC, qual seja o sistema legal democrático que nós temos pela nossa Constituição. E o presidente, ele pode vetar essa lei ou ele pode, né, vetar com determinados termos da lei. No caso das duas leis, que são leis de incentivos, que fique bem claro isso, tá? Então são leis, né, de fomento à cultura. E é interessante também, mestre, a gente pensar aqui, né, por exemplo, nós não temos o número exato de empregos que são gerados pela cultura. Você até mais do que eu venci o samba, a gente não pode falar que, por exemplo, o samba emprega 100 mil pessoas durante o desfile, porque você tem um número muito grande no dia do desfile, no dia dos ensaios. Então, tudo isso faz parte desse momento, tá, de fomento à cultura. E o Congresso Federal derrubou, na verdade, duas leis, né? A primeira lei, ela foi, né, de autoria, as duas leis são de autoria da oposição ao governo, né, que é a Lei Aldir Blanc, que, infelizmente, né, foi um cantor que faleceu durante o período de emergência pandêmica aqui no Brasil. Vale lembrar, né, que em nenhum momento o governo decretou luto, por mais que o Aldir Blanc seja um cantor, um compositor que está na história da música nacional, né, em nenhum momento ele se solidarizou com essa situação. E a segunda lei, que foi o PLP, né, que aí foi do Senado Federal, que é a Lei Paulo Gustavo. Tá? Então, são esses dois vetos que foram derrubados. A primeira lei, ela tem um investimento de 3 bilhões. Então, como que seria? Né? Eu vou colocar aqui para vocês, descer aqui, para que vocês possam entender. Tá? Então, a Lei Aldir Blanc, ela representa um repasse anual de 3 bilhões. E como que será esse repasse? Para a União repassa para os estados e municípios ações no setor cultural. Então, basicamente, para que você consiga esse volume de investimento, as prefeituras terão, né, que ter projetos na área de cultura. Então, são 17 grupos, por exemplo, fotografia, teatro, cinema,
Tá? Então, essa é a lei Aldir Blanc, é a lei de 3 bilhões de reais. E a lei Paulo Gustavo significou o repasse de 3,6 bilhões de reais, com uma diferença, né? A lei Paulo Gustavo, ela significa que ela terá que passar pelo Fundo Nacional de Cultura. Então, aí, produtoras poderão, tá, escrever projetos que serão aprovados. Vale lembrar que se você tem um investimento do Fundo Nacional de Cultura, isso é importante, você precisa, né, obrigatoriamente, para que você tenha um recurso disponível, você precisa ter todas as certidões negativas. Certidões negativas é que você não tem débito nem com o Estado, nem com o município, nem trabalhista e nem com a União. Isso é importante e precisa prestar conta. Então, por exemplo, se eu tenho um projeto aqui, eu peguei 100 milhões para a criação de um filme, eu tenho que gastar esses 100 milhões para a criação de um filme. E eu tenho que comprovar o gasto desses 100 milhões. Então, é isso que é importante. Não é um dinheiro concedido e que não precisará ser comprovado a sua utilização, né, mestre? A gente viu muito isso durante a demonização da Lei Rouanet, né? Verdade. E eles explicaram, né, Magno? Errado a Lei Rouanet. Essa lei, Paulo Gustavo e Aldir Blanc, esse dinheiro é proveniente do Estado. A Lei Rouanet, o dinheiro é proveniente das empresas, a nível de desconto do imposto de renda. Né? A empresa fomenta e desconta aquele valor no imposto de renda. Né? Outra coisa importantíssima que você mencionou aí é que esse dinheiro é nosso. Que história é essa? Né? Esse dinheiro é o dinheiro da tributação, dos impostos. E a gente quer que esse dinheiro gere emprego, gere cultura, gere conhecimento. Então, como é que o cara veta um dinheiro que não é dele, o dinheiro é do povo brasileiro, através dos seus impostos, impedindo que pessoas que vivem da cultura consigam sobreviver e passar para a gente essa coisa super importante que é um show, que é um filme, que é uma peça de teatro, não é verdade? Isso é a movimentação do país. Por isso que essa derrubada desse veto foi uma vitória histórica do Brasil nesse desgoverno, porque a gente está tendo um monte de derrotas, né? Essa foi uma vitória. E eu vejo isso, Magno, não sei você, né? Mas eu acredito que também, pelo que a gente conversa muito, eu vejo isso como a total decadência do governo em termos de prestígio, tanto no Congresso quanto no Congresso. Né? Os caras falam assim, bom, se a gente manter esse veto, agora está vindo a eleição aí, a gente não vai ter voto, porque esse cara está fugindo dos votos. Então, eles aprovaram isso também, que fique bem claro isso, pensando neles, né? Pensando nos votos que eles possam ter. Você falou escola de samba. Escola de samba é muito voto. Agora, na pré-campanha, na pré-candidatura, o Lula se encontrou com os dirigentes de escola de samba na Unido da Tijuca. Porque ele sabe que né? Ele sabe que é importante o desfile das escolas de samba. É a maior festa popular que o Brasil tem, tanto Rio quanto São Paulo. Então, eu vou me afastar dessas pessoas? Eu não posso me afastar. Não é? E o detalhe, né, mestre? A gente sempre discute isso. Quando a gente tem um investimento na cultura, e que isso fique bem claro, isso não é custo, isso é investimento, porque a cada R$1 em cultura é gerado R$1,58 na economia. Porque você tem um consumo, você tem um salário, né? E esse salário gera consumo. E um detalhe, a gente não tem essa noção, a gente pensa só no grande artista, mas você tem centenas de trabalhadores numa produção de um filme, desde o maquiador, por exemplo, que trabalha ali, né, no sistema muito de freelancer, mas que ele precisa desse trabalho. E na pandemia, a gente precisa lembrar, o setor de cultura foi o último a voltar, né? Os cinemas foram os últimos a voltar, as próprias casas de show, as próprias escolas de samba, eu lembro que tinha um grande debate se deveria ter desfile, né, esse ano ou não. Teve o desfile, belíssimo desfile, merecido até o prêmio a vitória da Grande Rio, né, o enredo que ela fez, o desfile que ela fez. Mas é isso, a gente precisa ter isso em mente. Quando se derruba esse veto, é uma vitória da cultura, mas economicamente também é importante, né? Seria uma ignorância nossa falar assim, não, isso é um custo. Não, isso não é um custo, isso é um investimento, porque isso gera emprego dentro do território nacional, nas grandes cidades e no interior também, porque o interior é muito marcado pelos circos, por exemplo, que ainda estão presentes, pelos parques, tudo isso é cultura.
E uma Não, importante situação. Oi, Mac, fala. e você foi brilhante quando você falou as pessoas envolvidas. Eu quero que o pessoal que está nos assistindo confirme isso. Quando for assistir um filme ou uma série, os créditos. Quando terminar o filme, então você vê quantas pessoas estão envolvidas ali. Não é só o artista que está ali, o câmera, não, o iluminador. Ali tem um monte de gente por trás disso. Muita gente, mais de 100, 200 pessoas. E Sim. quando não teve nenhuma atividade cultural, essas pessoas ficaram desempregadas. E como você falou também muito bem, essas pessoas com salário compram comida, compram roupa, movimentam a economia de uma maneira geral. Isso. Então, foi uma grande vitória da cultura brasileira, do povo brasileiro, e viva a nossa cultura nacional, que deve ser sempre valorizada por meio da música, do samba, das escolas de samba, de todos os artistas nacionais, que isso é importante, principalmente nas dificuldades que nós vivemos. Cultura é lazer, cultura é entretenimento, mas cultura também é educação, né, mestre? Perfeito. Cultura é a base da educação, né? E ninguém faria um Ministério da Educação e Cultura se não fosse importante, né? Sim, sim. Veja, a primeira coisa que o desgoverno fez foi acabar com o Ministério da Cultura. Aí você vê a Transformar em proposta dele. secretaria, né? Transformou, tirou o status de ministério e colocou como secretaria. Agradecer demais a vocês a presença no nosso vídeo de hoje, né? E esperando que a cada semana a Educação Crítica vai botar o nosso papo crítico em ação nos temas importantes que estão margeando o Brasil. Isso aí, mestre. Muito obrigado, tá? Pela troca de ideia. Grande abraço para todos que irão assistir o vídeo. E um grande abraço e viva a cultura nacional hoje e sempre. Viva a cultura, isso.